a mais um programa A Mesa com Graciete Simeone e hoje a gente vai falar de um assunto bem diferente que a gente nunca viu por aqui, é sobre charutos. E para isso eu chamei dois convidados muito especiais, são degustadores de charuto, o Thomas Zimmer e o Felipe Groppo. Eles vão dar uma aula pra gente sobre uma iniciação nesse mundo de charutos. E no quadro Receitas Práticas, a gente vai fazer uma harmonização de um drink com o charuto, o famoso Negroni, que eu particularmente amo de paixão. E a gente começa o programa de hoje com um tema diferente por aqui. O tema é charutos e para isso eu tenho dois convidados muito especiais, eles são degustadores de charuto. E hoje eu tô aqui com o Felipe Groppo e o Thomas Zimmer, eles são degustadores de charuto. Muito obrigada por ter aceito o convite e eles vão trazer um conteúdo que eu achei incrível, mas é um conteúdo para iniciantes, não é verdade? Exatamente, Graciete. Obrigado primeiramente pelo convite, de estar aqui no canal de vocês, de nos receber na sua linda casa aqui em Piracicaba, cidade que eu tanto gosto, tenho muito carinho. E é um prazer estar aqui com o Felipe também para a gente degustar um charuto e falar um pouquinho sobre essa nossa paixão, que é degustar charutos, que está voltando na moda, vamos dizer assim, Coisa doida, A gente pensar que algo tão antigo, que é algo clássico, O ato de você tomar um bom drink, tomar um bom vinho, fumar um charuto, voltou à moda. Bom, eu acho incrível, é por isso do convite, Eu vejo que nem você comentou, tá voltando, Acho que estão resgatando isso. E também eu gostaria que vocês falassem, porque muita gente tem até não digo preconceito, mas um julgamento assim de que é mais elitizado, Ou é só para homens, porque hoje eu vejo várias mulheres também, fumando charuto. Exatamente. Me conta um pouquinho mais sobre esse universo. O charuto é para todos, O charuto para todos acima de 18 anos, Claro. Vamos dizer assim, temos leis no Brasil que ainda precisamos respeitá-las, Vamos dizer assim. Mas o charuto é para todos, todas e todos os bolsos. Entendi. Hoje você acha que ele é mais democrático do que antigamente? Ele sempre foi financeiramente falando, O charuto antigamente eram charutos muito mais baratos e você não tinha a qualidade e complexidade de fumos e origens que você tem hoje, Antigamente você fumava-se muito mais do que você fuma hoje. Hoje você fuma menos, até por conta que o nosso dia é um pouco mais, assim, um pouco mais cheio, crowded, com mais responsabilidades. Antigamente as coisas eram mais devagar, elas eram mais lentas. Então você parava para almoçar, você tomava uma taça de vinho no almoço, você lia o jornal, você fumava o charuto dentro do trabalho, As pessoas fumavam em ambientes fechados. Eu já tô doido para acender meu charuto, então eu queria só falar uma coisinha antes que eu faça, que é importante para as pessoas saberem em casa. Se você quiser começar a fumar um charuto, a aprender como fumar um charuto ou degustar o primeiro charuto, a primeira coisa que você precisa observar no charuto é se ele está macio. O charuto ele não pode estar duro, não pode estar craquelando, porque ele tem uma umidade ideal e uma temperatura para você guardar ele igual a um bom vinho. Você não vai pegar um bom vinho e vai deixar debaixo da escada, Então o charuto ele tem essa mesma questão do armazenamento. São 3 regrinhas importantes do charuto. Você escolher bem o charuto, ou seja, você saber se ele está na textura, na umidade correta para a degustação. E a pessoa leiga no assunto, um iniciante, como que ele consegue identificar isso? São 2 formas. A forma mais fácil é você ter uma tabacaria de confiança. Essa tabacaria de confiança ela vai armazenar esse charuto da forma correta para você. A segunda forma de você avaliar é uma forma meio que você vai ter que confiar no seu tato. Então você vai ter que pegar o charuto e você vai ter que dar leves tateadas nele para você ver se ele está, mas se tiver duro, muito firme, você pode ter certeza que ele está seco. E o charuto seco, ele queima muito rápido e ele amarga em boca. O charuto muito úmido, ele vai apagar demais e também vai amargar na boca. Então você pode ter uma experiência extremamente ruim com um charuto extremamente bom. Entendi. Isso é muito negativo, então a pessoa às vezes ela perde o tesão de fumar, o prazer de você degustar um charuto, porque ele está mal armazenado. E a culpa não é do charuto, Então isso é muito importante. Então essa é a primeira regrinha, temperatura e umidade. Segunda regrinha, o corte do charuto. Você tem que ter um cortador
próprio para charuto, não inventa de pegar faca, chave de fenda. É muito importante, né? Cortar com o dente. Muita gente usa o tee do golfe, né? Aquele palitinho para você colocar a bolinha para você sair no drive. Aquilo funciona para alguns tipos de charuto, mas isso daí vamos deixar para uma segunda aula. Sim. Então, vamos cortar o charuto. O que é importante? O charuto ele tem uma linha aqui em cima, tá? Acho que não vai dar para o câmera pegar, mas ele tem uma linha aqui e você tem que cortar sempre para cima dessa linha. Se você cortar para baixo, você vai desenrolar a capa do charuto. Quando você desenrola a capa do charuto, você cria uma passagem de ar que não vai ser homogênea. Então imagina você tentar tomar um refrigerante com o canudo todo furado. Você não vai conseguir tomar porque não vai formar esse fluxo. A capa permite com que esse fluxo de ar passe pelo charuto. Então o corte ele é feito o menor possível da parte de cima. Tira, eu tirei nada, tá? E isso é o ideal. Eu gosto de fazer o corte pequeno porque você ainda mantém o shape que a gente chama a bitola do charuto, né? Então esse aqui é um shape, esse é um charuto box press, ele é quadradão, feito à mão. É diferente. Ele é diferente. Eu acho que eu não tinha, pelo menos nunca reparei nesse. E ele é uma shape. folha, a folha da capa é uma folha madura. Para quem não sabe, o charuto, ele é feito de folhas, né, de tabaco fermentado naturalmente. Exatamente, tem várias espécies de tabaco que você pode fazer o charuto. Em Cuba tem uma variedade, no Caribe, né, assim, na América Central tem outro, Dominicana tem outro, Brasil nós temos o tabaco in natura para charuto mais caro do mundo. Isso as pessoas não sabem, chama tabaco mata fina, que é inclusive o filler desse charuto. O filler é o recheio, vamos dizer assim, né? O charuto ele é feito com basicamente 3 elementos, assim. Ele é 100% folha de tabaco fermentada naturalmente, tá? Então você tem a capa, que é essa folha que envolve tudo isso. Você tem o capote, que é por baixo da capa, que segura toda essa receita, que é o blend das folhas que está no meio. Então você está fumando uma seleção de folhas envoltas por uma primeira capa, que é chamado de capote, e esse capote é envolto na capa, que é esse cara aqui. Então, voltando naquilo que a gente disse... Mas todos da mesma plantação, só que, vamos dizer, é como vinho. Não necessariamente, você pode ter um blend de países, inclusive. Entendi. Você pode ter um charuto com... Esse blend que você falou é por conta disso, dessa mistura das... É por conta de complexidade. Já em Cuba, por isso que eles chamam-se puros cubanos, porque ele é puramente cubano, ele é puro de Cuba. Todas essas fases que você comentou, totalmente com a plantação de Cuba. Exatamente, de uma região de Cuba apenas. Aí você pode ter charutos, por exemplo, com a capa Equador, o capote mexicano e o binder República Dominicana e Nicarágua, por exemplo. Você pode ter um charuto 100% Nicarágua e por aí vai. Porque o sabor também, eu sou leiga no assunto, estou aprendendo aqui com eles hoje. É como vinho, assim, que é terroir que fala, né? Isso. Que tem o solo, o clima, tudo isso também interfere no sabor do tabaco? Interfere demais no sabor, no tamanho da folha, na doçura, na distringência, no aroma. Então isso é muito importante a gente dizer, porque esse charuto aqui que eu vou fumar, ele é um charuto chamado maduro, a cor da capa. Esse que o Felipe vai fumar, ele não é um maduro. Tá aqui uma cor mais para um Connecticut, que seria uma variedade de tabaco. Só que ele é uma capa Santo Antônio, que é uma capa brasileira, maravilhosa, só que ela é mais clara. Então você percebe que uma é bem mais escura e outra bem mais clara. Isso não quer dizer que um é mais forte e outro é mais fraco. São variedades diferentes e no caso do maduro, a fermentação dele ela é prolongada por mais tempo e com uma temperatura mais alta. Por isso que ela fica mais escura. O tabaco, quando ele tem umidade, ele fica mais escuro. Interessante. E a última dica, quando você for acender, né? Importante não acender com isqueiro Bic, importante acender com um maçarico de chama azul, né? Porque ela não vai deixar cheiro nem sabor no tabaco. Então você eu vi isso, que é por conta da combustão, né? Que aquela chama amarela não é tão interessante quanto essa azul. Você coloca ele longe, né? Você não encosta a chama no charuto, você não coloca ele perto, você coloca o calor dele. E vai girando o charuto para que seja homogêneo. Ou o charuto ou o próprio maçarico, né?
A ideia é você acender aqueles vocês três... imaginam o cheirinho que está aqui agora. Aqueles 3 elementos, né, Graciete, que a gente comentou. A capa, o capote e o miolo, Certo. que a gente chama de binder ou filler, tá? E tem também que eu vi algumas pessoas que utilizam o cedro, né, que fala. Pode ser a aquele folhinha que de cedro, vem. sim. O cedro é ótimo porque, além dele ser inodoro, você coloca fogo no cedro com isqueiro Bic, por exemplo. Tá. Ou você acende de qualquer forma. E com o cedro, você vai usá-lo como um condutor de calor. Certo. Outra curiosidade muito importante é que não devemos tragar. O charuto, isso? ele não se traga. Diferente do cigarro comum, né? Diferente do cigarro. O charuto, ele é feito para você degustar ele na boca. Ele é feito para você sentir o sabor dele na língua, no lábio e o que a gente chama de retrohaling. O retrohaling, ele é uma pequena respirada do final da fumaça que você vai soltar. Ou você soltar ele pelo nariz também, a fumaça, que faz parte da degustação. Mas nunca tragando essa fumaça. Por ela ser um produto extremamente natural, e o meu avô era bem caipirão de Tatuí, ele falava o seguinte: coisa que tem filtro não presta, e pulmão é feito para tragar ar. Então eu já sabia que se eu fumasse um cigarro eu ia apanhar, e se eu tragasse eu ia apanhar de novo. Então o charutinho, quando você começa a entender o charuto, você fala, puxa, que coisa bacana, porque logicamente que se você fumar muito, você vai ter problemas de saúde. Do mesmo jeito, você tomar 5 litros de água por dia, você vai ter sempre problemas com de moderação, saúde. né? Exatamente. Moderação, ela é a chave da vida inteira. É o tal do yin yang, né? E eu acho assim, o charuto, eu acho interessante porque ele tem todo um ritual, né? Eu acho que não é do nada você acende, né? Que tá calmo, né? Porque cada charuto tem um tempo específico. Cada bitola, né? O tamanho do charuto chama de bitola. Tá. Então, esse eu o vi que é Felipe, menor, né? ele tá fumando um robusto e eu tô fumando esse aqui é um touro, só que ele é box press, ele é prensado. Que é um charme. Antigamente, isso coisa de década de 20, 30, fumava-se muito tabaco prensado. Certo. Porque você padroniza ele. E antes era 100% à mão mesmo. Hoje você tem ajuda de prensas e por aí vai. Antes era 100% à mão. Cada um, de fato, tem um tempo de... O robusto ele tem um tempo mais ou menos de 45 minutos. 45. Eu fumo em 1 hora, porque Entendi. eu sou um fumador lerdo. Porque quanto mais devagar você fumar, menos você vai aquecer o charuto. E até é irônico dizer isso, o charuto ele não tolera calor. Quando você puxa muito forte, você acaba esquentando muito a fumaça e você pode amargar o charuto. Então aqui é a mesma história de você acender. Você quer a chama longe do charuto. Você quer acendê-lo, você não quer queimá-lo. Claro, faz Exatamente. sentido. É a mesma coisa do vinho, você não quer ele gelado, você quer ele refrescado. Exatamente. Tá vendo, gente, quantas dicas bacanas, né? Porque, na verdade, o que acontece? Tem algumas pessoas que falam, que experimentou uma única vez, né? E provavelmente não seguiu essas dicas que vocês estão passando pra gente e generalizou, né? Não gostei, passei mal, não quero mais, é tudo igual. E não é tudo igual. O charuto você pode Ele passar tem- mal, sim. Muita gente passa mal porque fuma sem ter um mínimo conhecimento de... É importante você estar com a barriga cheia, Certo. você comer algo, senão vai cair sua pressão. É importante você não tragar, porque vai cair sua pressão se você tragar. E fumar devagar. Entendi. Fumar devagar acho que é a melhor dica. Eu passei já muito mal na minha vida de estar fumando ou muita quantidade ou muito rápido. Então, às vezes, você pega um charuto mais forte, você fuma rápido, você vai ter problema. Então, você tem que se planejar, né? Não é Exato. simplesmente acender o charuto num cantinho e fumar, né? Tem toda, como eu disse, né? Tem todo um ritual, um preparo para isso. E você não marca na agenda, tal hora eu vou fumar um charuto. O charuto, ele vai te presentear com 1 hora no seu dia. Então, a partir do momento que você acende um tabaco, você vai dispensar seu psicólogo, porque você vai estar numa conversa com você Sim. mesmo, muito bacana. Você vai organizar os pensamentos, porque você sabe que você vai ficar no seu relaxamento, na sua paz, na sua introspecção. Isso é Perfeito. muito legal. Freud fumava um charuto atrás do Sim. outro. Eu, como psicóloga que sou, né? Sabe Apreciadora muito bem. da linha da psicanálise, a gente estudou muito, né? E objeto fálico, inclusive. E ele fala que o melhor charuto
né, é aquele aceso. Exato. Acho que foi ele, acho que foi ele me que perguntam disse muito isso. assim, qual que é o seu charuto favorito? Eu falo sempre o próximo. Eu sempre brinco, faço essa brincadeira. Até eu fico me perguntando, será que Churchill teria dado a reviravolta da Segunda Guerra Mundial sem ter fumado tanto que ele fumava? Então, tá vendo? Porque eu acho que é um... Onde ele teve os insights Para mim é um dele, momento toda de a muita inspiração. inteligência, né? Para mim é muita inspiração. Inclusive a empresa que eu tenho em Piracicaba, com os meus 2 sócios de Piracicaba, a gente se conheceu fumando charuto. Oferecendo uma solução para o charuteiro, que é a parte de armazenamento. Aí o pessoal me pergunta, onde que eu guardo o meu charuto? A gente tem um produto aí e tal, mas se não tiver, você tem que ter um lugar onde você vai manter a temperatura que e é a umidade. umidor, aquela caixa. É a caixa né? umidora, né? Certo. Isso é o que tem desde final de 1800 por aí, que inventaram as caixas de madeira para você conservar o charuto. Porque antigamente o charuto era feito e isso era distribuído da mesma forma, então ninguém se preocupava com E faz a sentido, umidade. porque a folha, o charuto, né, por ser feito de folha, ela vai ressecando ainda mais, né? Exatamente. E daí cai naquilo que você falou no começo, Ou ganhando né? umidade. Ele fica, né, os furinhos, resseca, racha, e daí não tem aquela parte certa, né, quando você puxa o ar para sair, fica O maior cheio problema é uma você perder flautinha aroma. ali, né? O maior problema é que você vai perder aroma. Comprar um charuto que é especial, um charuto que é muito aromático, muito saboroso, e quando você vai fumá-lo, tem gosto de palha. Pois é. Tem um Toda a gosto de folha experiência seca. ali, né, caiu. Você pegar um vinho que foi mal armazenado, ele vai tá chocado, vai estar oxidado, hein? Entendi. Aí não tem porquê a Ele é experiência. uma esponja, né? Ele é uma esponja, então você precisa manter a umidade dele a 72%, 69% a 72%, Exatamente. uma temperatura para que você possa degustar o charuto na plenitude dele. Muitas vezes as pessoas compram tabaco, não armazena corretamente. Deixa na gaveta, né? Eu acho que a maioria das pessoas que não estudam, né, que não sabem, acabam fazendo isso mesmo, né? E o ideal, se você não quer investir numa caixinha umidora, mas você quer começar no hobby, vai na tabacaria da sua cidade, compre um charuto que você vai degustar naquele dia. Certo. Já peça para cortarem, leva uma Já caixinha leva de certinho pra fósforo, casa. já leva certinho para casa e vai degustar esse charuto. Se você pegar gosto, aí pensa em investir numa caixa umidora, num bom cortador, num bom maçarico, num cinzeirinho bacana. Tem que e ter aí um nas kit, existe harmonizações, um kit claro. básico. Kit básico é isso aqui, é cortador, Cortador, maçarico certo. e a vontade de fumar. Acabou. E o aqui não tempo, falta. né? E aqui Tem não- que ter o tempo. O tempo a gente ganha com ele. Exatamente. Fuma no carro, no trânsito, no trabalho. Eu fumo no café da manhã, eu adoro. Acordar, fazer um café expresso e acender um charutinho da manhã. Adoro. Tem charutos de todos os tamanhos e tempos. Certo. E a gente pode, por exemplo, você acendeu, né? Vocês Perfeito. acenderam o charuto e aí agora precisa desligar ou precisa sair, uma emergência, a gente consegue apagar e acender novamente ou não? Uma vez que acendeu o charuto, Isso vai na mesma história da garrafa de vinho que você deixa pro dia seguinte. tá, você pode, mas não é o mais indicado. É isso? Pode, mas não vai ser tão bom, tão especial. Não vai continuar com as mesmas nuances de sabores e aromas do que de quando você acendeu. E o ideal é você não reacender o charuto, né? Você acendeu uma vez, eu até preocupo muito se eu não estou falando demais e não deixar o charuto apagar. Ele apaga? Ele apaga, se você deixar, ele apaga. Tá. Então isso é uma coisa que com os anos, com a experiência, você vai entendendo as bitolas, o quanto você pode ter Dá essa esse pausa. esse intervalo da Certo. fumada, né? Aham. Que esse charuto, a gente diz que é um intervalo, você tem que deixar ele esfriar para você dar uma outra fumada. Então você tem que achar esse limite que é muito próximo entre ele apagar e você manter ele aceso. Tá. E é o que eu gosto de procurar hoje no charuto. O que eu mais presto atenção no charuto é mantê-lo aceso. Aí, em algum momento, vai ter que bater essa cinza, né? E parece que não é como é um cigarro comum. Ou é? A cinza ela é muito importante Ou ela porque cai, ela né? Um ajuda, pedacinho. ela ajuda a manter o charuto aceso. Ela funciona como um forninho, uma fornalhazinha, tá? Então quando ela estiver chegando mais ou menos aqui, eu vou pensar em batê-la. Tá. Ela não cai. Não. E assim, voltando um pouquinho, a gente mencionou, né, alguns nomes importantes, né? Eu sei também que Frank Sinatra também, né, fumava. Que foi porque eu comecei a fumar. Foi por conta dele? Foi. Eu queria muito ser amigo do Sinatra, Emblemático, mas né? isso eu estava um pouco longe das minhas possibilidades, né?
Eu era muito jovem, acho que eu não ia conseguir. Mas assim, pelo poder, será? Não, eu sempre Que o representa? admirei como um grande homem. Um homem respeitador, um homem que sempre andou com mulheres bonitas, carros bacanas, um homem clássico, bem vestido, sabia beber, sabia viajar e ainda cantava. Então, Muito bem, né? ainda Por cantava sinal. muito bem. Então, por que não se inspirar numa figura masculina dessa? por Tê-lo como exemplo? referência. Exato. Você se inspira nos melhores. Eu também penso assim. E eu me inspirei no Sinatra e eu me considero um grande amigo do Sinatra sem ele saber. Ele morreu sem saber. Ele morreu sem saber, mas eu sei, isso que importa. Então comecei porque eu vi assim, por exemplo, meus amigos do colégio, isso no colegial, começando a fumar cigarro, a tomar qualquer tipo de bebida escondida só por tomar. E eu falei, mas isso não combina comigo. Eu gosto de coisas um pouco mais sofisticadas, nem que seja uma cachaça, mas uma cachaça de origem, uma cachaça boa, Sim. um charuto. E foi daí que eu comecei a me interessar por charuto e por bebidas, né? Por coquetelaria, vinhos. As harmonizações do charuto, elas são muito coringas. Eu acho que se você fugir dos clássicos, você pode se ferrar, pode descobrir algo novo. Mas o que são os clássicos? Single malt whisky, vinho do Porto, conhaque, Baz Armagnac, uma cachaça, que é maravilhoso, café e coquetelaria puxando para os mais secos. Certo. Né? Hoje você está bebendo o quê? Que, aliás, Hoje eu tô eles vão tomando preparar pra Negroni. gente, A né? gente vai ensinar a receita clássica do Negroni para você fazer em casa, super fácil. E aí você tem o clássico Mojito. Mojito vai bem no verão, com um charuto leve, Ah, sim. aí vai super bem. Tá. Então a gente tem que ter bom senso e É coerência porque na faz harmonização. sentido, né? Faz sentido. Exatamente. É como um vinho, como até na comida, né? No verão. Você vai comer uma comida mais pesada? Não vai descer gostoso. não Você vai pode bem. até comer, mas não vai descer. É que nem uma bebida Exato. também mais forte. Isso. Né? Ter uma noção um pouco, O né? charuto nacional, ele harmoniza muito bem com cachaça. Então, são um chocolate. O nacional que a gente fala, a plantação tá na Bahia, é isso? Está na Bahia, no Recôncavo Baiano, região Certo. de São Félix, Cruz das Almas, Cachoeira. Uma região muito bonita para conhecer. São cidades históricas Certo. e você pode visitar as fábricas. Então fica aí Uma dica, né? convite para o pessoal Interessante visitar. Tem 4 fábricas lá, que é a Daniman, a Menendez Amerino, a Monte Pascoal e a Leite Alves. São Legal. muito legais para visitar. Valem muito a pena. E puxando o assunto do armazenamento do charuto, isso é legal a gente ressaltar, porque isso é uma empresa brasileira de Piracicaba, que eu sou um dos sócios, o Luigino é outro sócio, o Marcelo outro sócio, é uma empresa chamada TheCigarCave.com. Nós conseguimos desenvolver um produto que é um produto que ele te garante a estabilidade de temperatura e a umidade. Não adianta só você garantir a umidade, que se você tiver variação de temperatura, a umidade ela anda junto com a Certo. temperatura, tá? Porque é a umidade relativa do ar. Então, se você não consegue no mesmo ambiente a estabilidade da temperatura, da umidade e da temperatura, vai acontecer com o charuto um efeito montanha-russa. Então a umidade e a temperatura vão ficar oscilando e, como o Felipe falou no começo do vídeo, da entrevista, o charuto é uma esponja. E por ser uma esponja, se ele tem muita umidade, ele vai inchar e pode estourar a capa. Estourando a capa você não consegue Perdeu, fumar. né? Você fuma, mas você fuma, ele vai começando a abrir assim, que nem um brócolis. Vai ficar horrível, Tá. o fluxo não vai ficar legal. E se ele ficar com pouca umidade, ele também pode rachar. Porque ele está prensado, ele está com uma tensão aqui. Então você precisa deixar ele estável. E essa nossa Qualquer empresa, alteração ele vai, de fato, né? qualquer alteração no você ambiente, pode ter ele problema. vai, E a gente conseguiu resolver isso com tecnologia 100% brasileira. Então eu fico muito feliz. 100% brasileira e nossa, né? Orgulho. Piracicabana. Caipiracicabana. E vamos ensinar o pessoal a fazer o Negroni? Vamos pra lá. E no próximo bloco do Receitas Práticas, eles vão ensinar pra gente a receita clássica do Negroni, que vocês sabem que é um dos meus drinks preferidos, né? Amo de paixão.